Então vamos lá, sexto ano. Eu tive que dividir o vídeo, né? Porque precisava ampliar aqui, mas não estava dando certo com vocês, né? Aí eu tive que fechar. Então vamos lá. Presta atenção. O nosso tema hoje, a partir da página 11, você tem aqui, ó, no seu livro, página 11, placas tectônicas. E para isso, a gente vai precisar primeiro lembrar aquilo que eu expliquei na videoaula anterior. Mas vamos lá. Lembrando que, né, depois daquela grande explosão chamada Big Bang, né, onde os materiais, por causa do magnetismo, né, da característica que havia do magnetismo entre eles, se atraíram e formou um grande bloco rochoso, e o estado químico dele fez com que esses materiais entrassem em... isso mesmo, eles começaram a queimar. Enfim, começaram a pegar fogo, porque é como quando nós misturamos, até mesmo hoje, né? Se a gente não tem conhecimento da origem do material e vai misturando uma coisa, há uma reação química. Isso pode fazer com que ele entre em combustão, queima. E quando ele queima, ele explode. Imagina, vocês gostam de brincar com bombinha. Ela é feita, manuseada a partir de alguns tipos de materiais que, com forte atrito, entra em erupção. Então, imagine que o planeta Terra em formação ocorreu isso. A grande explosão, Big Bang, os materiais, né, por causa do magnetismo que havia entre uma grande quantidade de ferro e níquel, juntaram, mas aí atraiu outros materiais em torno desse ferro e níquel. Só que houve uma reação química e eles começaram a entrar o quê? Também combustão, queima. E estão queimando até hoje. O núcleo é formado de duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é um núcleo sólido e o externo é líquido, por causa do fogo aquece o material em torno, vai ficando mais fluido, que a gente estudou há pouquinho. O que aconteceu? O calor lançou para a superfície, radiação, calor, energia, e o material magmático, que a gente já falou, veio para a superfície e formou esses blocos rochosos. No início, 4,6 bilhões de anos, só havia o quê? Um único bloco, denominado Pangeia. Havia uma única massa continental. A Pangeia é a parte sólida, resfriada do magma, solidificada, a Pangeia, e a parte de água, a Pantalassa. Vamos repetir? Pangeia, que é a parte sólida, e a parte líquida, a água, é Pantalassa. Você vê aqui, só tinha Pangeia e Pantalassa. Mas esse calor lá do núcleo, ele continuou e continua sendo gerado e formado. Então, a liberação do calor continuou. E à medida que essa energia era lançada para a superfície, ela foi criando rachaduras nessa única massa continental e começou a separá-la. A primeira separação foi aqui, você vê uma parte mais ao norte e outra parte mais ao sul. A norte chamada Laurásia e a mais ao sul Gondwana. Veja, no primeiro momento as separações, começaram a dividir entre norte e sul. Se você prestar bastante atenção, você vai ver aqui, um formato um pouco parecido com o que a gente conhece hoje, tá? Vamos ver um outro slide que eu coloquei aqui para você também entender. Foi esse daqui. Olha só para você ver o que ocorreu, A separação da Laurásia e Gondwana, ela aconteceu há 225 milhões de anos atrás. Um pouco menos, há 150 milhões, veja, elas foram se separando. Por que foi se separando? Porque são blocos rochosos que estão sob o manto, lembra lá da formação, o manto? E o manto, ele é fluido. Segue comigo, um material fluido que não é parado. Não é duro assim, ele é fluido, ele está em movimento. Se eu pego e coloco, vou mostrar para vocês aqui. Se eu colocar um material duro, a rocha, imagina, aqui é a camada rochosa, são os continentes, e aqui é a camada fluida. O que acontece com a camada rochosa? Ela também vai se movimentar com o movimento do material fluido. E essa movimentação vai fazer com que alguns blocos se separem e outros blocos se aproximem. Olha que interessante, tá? Esses blocos aqui, continuam se separando, mas num processo de 150 milhões de anos atrás, eles estavam assim.
Aqui a gente percebe, né, pelo formato que já vai formar o continente que chamamos de África, a América do Sul, aqui, ó, junto tava América do Norte, Europa e Ásia, viu? Na Laurásia, né? Daí o nome é Ásia, né? Laurásia, naquela época, que hoje é Ásia porque eles se separaram. Aqui, ó, hoje é a Antártica e a Austrália. Agora, isso 150 milhões de anos. Depois, um pouco mais próximo, ó, 65 milhões de anos, a gente vai ter a América do Sul completamente separada da África, né? Porque se distanciaram. Aqui você viu que esse bloco também está se rompendo para cá. E aqui continua ainda América do Norte, Europa junto, né? Ainda não houve separação, mas alguns milhões de anos, né, passaram e veja como estão os blocos continentais hoje, como nós o conhecemos. Atualmente, eu tenho essa parte que se desprendeu, que era a América do Norte, se desprendeu da Europa, e ela uniu-se aqui à América do Sul, formando o continente americano. Eu tenho aqui a África, né, que está separada. Eu não, você vê que ela é separada da Europa e da Ásia. E esse bloco que você viu aqui anteriormente, ele foi se deslocando e juntou-se aqui, ó. É o país que nós chamamos hoje de Índia. A Índia não fazia parte da Ásia. O que aconteceu? O bloco foi rompendo no sentido norte. Quando chegou lá na Ásia, houve isso aqui, ó. Presta atenção. Índia, né, foi rompendo, e a Ásia estava aqui. Quando chegou aqui, elas se uniram, porque duas forças, dois blocos pesados sobre um material fluido, viveu, né, o que nós chamamos de movimento convergente. Repete comigo, um movimento convergente. Houve um choque. E quando houve esse choque, olha o que aconteceu. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar uma folha aqui só para você ver. Se eu pegar essa folha, imagina aqui, ó, os dois blocos, esse lado aqui com esse lado, vai rompendo, vai fazendo pressão. Olha o que acontece. Você viu o que acontece quando eu faço pressão de um lado e do outro? Olha para você ver. Quando eu pressiono um lado do outro, olha essa camada no meio. O que acontece com ela? Você viu que ela dobrou? Foi isso que aconteceu. O bloco que estava indo, que a gente chama hoje de Índia, o bloco que já estava lá, quando ele se encontra, a borda, eles vão ver o que na borda? Um dobramento. Esse dobramento é responsável pelo que hoje nós chamamos de Cordilheira do Himalaia, a maior extensão montanhosa do mundo, onde está o pico mais elevado do mundo, que é... Qual é o pico mais elevado do mundo? Muito bem, o Pico do Everest. Ele tem 8.848 metros de altitude. É o topo do mundo, é o teto do mundo. E olha que interessante, ele só foi formado, né, há alguns milhões de anos, e exatamente quando o bloco, que hoje chamamos de Índia, rompeu lá da Antártica até chegar na Ásia e chocou, né, no movimento convergente. Olha que interessante. Aqui entre a África e a América, não foi um movimento convergente, não, de choque, não. Foi um movimento contrário, ó, divergente. Repete comigo? Divergente. Ao invés de unir, eles se separaram. Entendeu aí? É um movimento de separação. E você sabia que isso continua acontecendo até hoje? A América continua se separando da África? Não percebemos, né? Verdade. Mas nós separamos da África 3 centímetros por ano. É imperceptível, porque é bem pequenininho. Mas você imagina que em milhões de anos para frente, nós vamos estar bem mais distantes da África, porque o movimento vai lentamente, mas em milhões de anos pode haver uma separação. Outro detalhe, tá vendo aqui esse chifrinho da África? Também pode acontecer que ele está se separando também. Pode haver mudança. Quem é que explicou tudo isso para a gente, né? Dessa formação de um único bloco que se divide, vai se separando, vai criando um verdadeiro quebra-cabeças. Olha só, quem foi, né, o responsável em criar essa teoria? Você tem ele aí, ó. O seu livro está lá na página 12, tá? Esse senhor chama-se Alfred Wegener, tá? O seu Alfred Wegener, né? Ele nasceu na Alemanha lá em 1880, ou seja, século XIX, não é muito tempo atrás.
esse importante meteorologista, olha que interessante, ele era um meteorologista, ele começou a fazer esse levantamento. Como pesquisador, ele verificou o seguinte: fósseis de animais lá da África, fósseis de animais aqui da América do Sul, tinham uma genética parecida. Geneticamente, eles eram da mesma família. Aí ele pensou, como? Animais lá da África são parentes dos animais aqui da América, se tem um oceano entre eles? E essa pergunta, né, instigou a pesquisar, a encontrar uma resposta. E aí ele, coletando fósseis aqui na América, coletando fósseis na África, ele viu que só tem uma possibilidade. No passado de milhões de anos, África e América faziam parte do mesmo bloco continental. E aí ele começa a olhar o formato dos mapas e viu que se encaixavam perfeitamente. Olha lá para você ver aqui atrás, ó. Você viu aqui, ó? Se encaixavam perfeitamente. Se separando aqui, mas se encaixavam. Olha, e ele criou, né, a teoria chamada deriva continental. Vamos entender? A palavra deriva, você já deve ter ouvido. A gente fala assim, o barco ficou à deriva no mar. Quando eu digo que o barco, né, foi encontrado, estava à deriva, significa que o barco estava perdido no alto mar. Um barco em alto mar, ele fica lá assim, né, flutuando para um lado, para o outro, sem estabilidade. Sacou? Aí o Energy falou isso, ó. Eu tenho uma terra formada por, né, continentes rochosos, e esses continentes, as gigantescas placas rochosas, estão em cima do manto que é fluido. Lembra que eu expliquei há pouco? E eles não aceitaram muito essa teoria do Energy, né? No início, não. Mas depois da sua morte, eles foram, né, analisar a teoria do Wegener e verificar que ele estava correto. E aí, em homenagem a ele, deram, né, o nome à teoria da deriva continental. Vamos repetir? Teoria da deriva continental. Essa teoria nos explica a origem de toda a formação da superfície terrestre, de como ela foi construída a partir de um único bloco continental, que por causa das forças internas vão se separando, né? As rachaduras provocadas pelas erupções vulcânicas separam esses blocos vão se separando em um verdadeiro quebra-cabeça e formam hoje os continentes como nós o conhecemos, né? A partir do estudo de Wegener. Coitado, ele morreu bem jovem, aos 50 anos, trabalhando, pesquisando. Você tem um pouco aqui da história da vida dele na página 12 e 13. E aí fala o seguinte, ele morreu de hipotermia, porque como meteorologista ele estava estudando as variações climáticas e ele estava lá na Groenlândia. A Groenlândia, né? Não sei se... Deixa eu ter um mapa aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver. Que dá para ver, né? A Groenlândia é essa pontinha aqui, ó, dessa grande península aqui, ó, que está no Polo Norte, tá? Ele estava lá e, como lá as temperaturas são sempre muito baixas e negativas, e ele ficou sobre uma temperatura de 40 graus negativos. O corpo dele, o sangue, tudo dele congelou. Hipotermia é quando a temperatura do nosso corpo cai tão drasticamente, né? Que nós temos a temperatura média de 36, 36,7, que é a temperatura média do nosso corpo. Menos do que isso, a gente pode morrer. E mais do que isso, né, as pressões altas também podem nos matar. Tem um equilíbrio. Ele morreu de hipotermia, né, trabalhando lá na Groenlândia. Aos 50 anos, muito jovem, né? Olha aí para você, um senhor muito jovem. E ele criou a teoria da deriva continental, né? Ó, que ele está escrito em espanhol. Wegener, la tectônica, que é o que a gente está estudando. A história das placas continentais que você tem aí. Então, vamos lá, as placas? Vou passar aqui. Então, estas são as placas continentais, né? Os blocos continentais como nós os conhecemos. As linhas que vocês estão vendo aqui são as linhas de separação de uma placa com a outra, tá? Eu tenho essas setinhas, indicam o seguinte, setinha para um lado e para o outro é um movimento de separação. As placas estão se afastando, movimento divergente. Repete comigo? Ó, faz assim, divergente. Essas placas aqui, ó, veja essa aqui, ó, Europa e a África. A placa está fazendo esse movimento, no mesmo sentido. Vamos repetir? Convergente. Isso.
Aqui, vou pegar uma pontinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Aqui, essas duas aqui, tá vendo? Na costa oeste dos Estados Unidos. Aqui elas estão fazendo isso aqui, ó. Não dá pra você ver que ela tá meio assim, mas elas estão assim, ó. Um movimento que nós chamamos de transformante. Fala comigo? Transformante. Vamos fazer o gesto? Convergente, divergente, transformante. Mais uma vez, convergente, divergente, transformante. Aqui na placa, aqui ó, nesse chifre da África aqui também, aqui não tá a sinalização, mas também tem um movimento transformante, que é o que eu falei com vocês, que pode separar essa parte aqui, ó, criando um outro continente e até um outro oceano. Então vamos ver os nomes, são 14 placas. Que conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrou o número? 14 placas. Então, vamos começar pelas placas aqui, sobre as quais estão o continente americano, né? Porque nós ocupamos a parte superficial da placa, estamos no topo da placa. Mas abaixo tem uma extensão, ela é bem extensa, né? E é essa placa que está sobre o manto. A base dela está sobre o manto e nós estamos aqui no topo da placa. Ocupamos os continentes. Aqui eu tenho, né, essa grande placa chamada norte-americana, essa grande placa aqui coberta de água, porque vocês estão lembrados que eu expliquei, né, que eu tenho as plataformas continentais, que são esses blocos que eu chamo de continente, mas debaixo da água onde estão os oceanos também tem a plataforma oceânica, coberta de água, mas debaixo lá tem um solo, tá? Essa aqui, onde está o Pacífico, o nome da placa também é placa do Pacífico. Na costa oeste aqui da América, eu tenho a placa de Názaca. Nós estamos na placa sul-americana. O Brasil ocupa a placa sul-americana. Aqui na América Central, eu tenho duas placas menores, a de Cocos e a do Caribe. Então, veja, placa norte-americana, Caribe, Cocos, Názaca, sul-americana e a do Pacífico. Beleza? Vamos conhecer as daqui do hemisfério leste. Ó. A maior aqui, a placa euroasiática, porque é um único bloco. Eu tenho a africana e a australiana, as maiores. Ó, euroasiática, africana e australiana. As menores, a placa da Arábia, a placa do Irã, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Tá? Você está vendo aqui, as setinhas indicam placas que se chocam, placas que se separam. Agora, olha que interessante. Onde as placas se chocam é onde ocorre terremotos. Ou, um nome científico que damos a esses terremotos são abalos sísmicos. Abalos sísmicos é a mesma coisa de terremoto. Então, onde pode acontecer terremoto no mundo? Ó, na costa dos Estados Unidos. Olha aqui, na região do Caribe e aqui de Cocos. Aqui, ó, tá vendo aqui a placa sul-americana vindo para cá, e a de Názaca para cá. Os países que estão aqui, ó, na costa oeste da América do Sul também estão em áreas de terremoto. Aqui você vê, não acontece, aqui também não. Ó, olha aqui, ó, sul da Europa. Veja aqui, ó, Itália, em 2017, se não me engano, que a gente teve recente, né? Aqui no norte da Índia, na região lá do Himalaia, tá vendo? Uma outra região também. Aqui, ó, as ilhas que estão aqui perto de Papua Nova Guiné. Essa maior ilha aqui é Papua Nova Guiné. As ilhas vizinhas também são áreas de terremoto. E olha este país aqui, que está até consumido aqui. Ó, você vê só uma borda dele. Japão. Ele está no limite da placa euroasiática. Ele está no limite da placa das Filipinas. E também do Pacífico. 3 placas, ó. Euroasiática, Filipinas e Pacíficos. O que acontece? O Japão é um país extremamente instável. Instável significa lá ocorre muito terremoto. Mas como o país é rico, eles criaram todo um sistema, né, uma tecnologia que constroem, né, prédios. As moradias são todas já pensando nos terremotos para não causar morte humana. Eles passam por treinamentos para saber como agir diante de um terremoto e existe todo um sistema de monitoramento. Não é possível saber quando um terremoto vai acontecer, mas é possível sentir o tremor dele no início até, né, ele chegar no ápice.
existe um aparelho que chama sismógrafo, né? Que é quem faz a medição. Ele, como se ele, ele capta, né? Do subsolo, os tremores, desde os mais leves, que talvez nem cheguem na superfície, até os tremores que chegam em escala bem alta, que derruba prédio, construções, cria rachaduras, né, gigantescas na superfície terrestre. Tá? Você pode ver que aqui, ó, tá vendo esse país aqui? Chama Nova Zelândia. Você tá vendo que tá bem na beiradinha? É uma ilha, e é uma ilha numa área, né, onde ocorre terremotos. Olha que legal. Presta atenção nessa informação. O Brasil está aqui, ó, na placa sul-americana, mas ele não está perto da borda nem da costa leste nem do oeste. Como o Brasil está no meio da placa, o que acontece nos abalos aqui, ó, que aqui está se afastando, então não tem jeito de ter abalo. Concorda comigo? Que aqui o movimento é divergente, não tem abalo aqui. Mas aqui na costa da Nasak tem. A placa sul-americana está vindo de cá e a de Nasak de cá. Então aqui tem choque. Mas como nós estamos aqui no meio, nós não sentimos esse atrito. Quem está aqui? Chile, Bolívia, Peru, esses países sim sentem o atrito, os terremotos, tá? Então veja só. Primeiro item. Vamos lá? Terremotos são imprevisíveis. Terremotos são mais fortes, né? Ocorre quando duas placas se movimentam no mesmo sentido, certo? Sentido convergente. A superfície onde o terremoto ocorre, nós chamamos de epicentro. Daqui a pouco eu vou falar, né? Lá no fundo, lá na base lembra da base da placa? Lá é onde surge, né, o atrito. Então lá a gente chama de hipocentro. E quando choca lá e vai voar energia, chega aqui na superfície, aqui é o epicentro. O aparelho que vai medir a intensidade desse tremor é o sismógrafo, né? E eles são medidos numa escala de 0 a 10. Essa escala é chamada Richter, em homenagem ao cientista que criou, né, esse aparelho de medição. Tá? Olha aqui para você ver. A pergunta que sempre nos fazem é: mas existe terremoto e vulcão no Brasil? Tá? No passado já ocorreram intensas atividades vulcânicas, obviamente, lá há milhões de anos atrás. Lembra? Que deu origem àquele escudo brasileiro que a gente falou. Então teve muito vulcão. Né? Toda a superfície da Terra foi dominada pelos vulcões. A maioria adormeceu, a maioria também desapareceu, extinguiu-se, né? Mas existem vulcões ativos em várias regiões, principalmente nos limites das placas tectônicas, tá? E a gente já falou que a prova que nós temos, né, tivemos vulcão aqui são qualidade dos solos, riquíssimos recursos minerais, as crateras, né, das regiões montanhosas que eram a boca do vulcão, tá? Agora, os tremores que ocorrem no Brasil, que é de baixa intensidade, podem ser sentidos lá no Mato Grosso, por exemplo, Cuiabá, capital, por causa da Argentina, que não está muito longe. Ou, um outro detalhe, veja aqui, eu posso ter regiões aqui onde o lençol freático, que é onde a água fica acumulada aqui, ó, no subsolo, a água pode ter sido captada, retirada e formou um vão, um espaço. Então, o material de cima ele vai querer ocupar esse espaço e dar um tremor. Ocorre no Brasil isso? Sim. É um terremoto? É. Né? É um terremoto não provocado pelo choque das placas, mas pela acomodação natural do solo. Entendeu? Então, olha só, ocorrem acomodações na superfície do território brasileiro, que perto de nós, em Minas Gerais mesmo, em Montes Claros, alguns anos atrás, foi sentido esse tremor. Um amigo meu morava lá e falava, foi bem estranho, porque nós vivemos um país estável. Estável quer dizer, a gente não sente nenhum tremor. Se a gente vai para um lugar onde tem terremoto, é uma experiência horrorosa, porque a terra debaixo dos seus pés está em movimento e você não sabe o que fazer. Bom, então veja, essa ação interna da Terra provoca profundas mudanças na superfície. E é o que a gente vai estudar na próxima aula. Combinado? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre
superfície aqui onde nós vivemos, o relevo formado pelos, né, materiais que a gente falou lá no início da unidade, o material magmático que foi sendo depositado, formando as extensas cadeias montanhosas, os vulcões que também até hoje trazem material, os agentes tanto internos quanto externos vão mudando o relevo ou vão formando. E outro elemento é as mudanças que ocorrem, né? Se eu tenho uma região montanhosa, mas ela está numa região de terremoto, pode haver mudança também nesse relevo. É o que a gente vai estudar na próxima aula. Combinado? Então, marca aí. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Bom, dessa vez tem lá na página 12. Vou marcar aí? Na página 12 você vai, com base no mapa que temos aqui na página 11, tem um mapa na página 11 das placas tectônicas, tá? Vou voltar aqui, ó. O mapa aqui da página, ó, das placas tectônicas, tem as questões A até E. Faça para mim, por favor. A gente começa a aula corrigindo e depois dá consequência. Fica com Deus, beijo e até a próxima videoaula.